discussão que tá tendo por aí na internet sobre o filme Coringa, falando que ele estimularia a violência e a agressividade nas pessoas? Essa discussão vem à tona toda vez que acontece algum massacre em massa, algo em alguma escola dos Estados Unidos, e toda vez é elencado algum jogo de videogame ou algum filme. Então o que eu decidi fazer aqui é uma coisa diferente. Eu peguei alguns artigos científicos que pesquisaram exatamente sobre o efeito de filmes e jogos violentos e eu quero debater esses resultados com vocês. Eu não costumo fazer muito isso aqui no canal do YouTube, eu normalmente debato sobre isso ou nos stories do Instagram ou lá no podcast. Então, se vocês gostarem, coloquem aqui pra mim nos comentários que outros assuntos vocês gostariam que eu mostrasse os estudos. Aproveitando esse vídeo, vai ser separado em argumentos favoráveis, argumentos contrários, e depois eu vou dizer qual que é a minha solução, qual é a minha opinião sobre tudo isso e como é que a gente maneja esses dois argumentos. Vamos lá? Eu não poderia começar de falar de efeito favorável se eu não falasse do efeito Werther. O que é o efeito Werther? Em 1774 foi lançado um romance intitulado O Sofrimento do Jovem Werther. E lá, depois de uma desilusão amorosa, ele comete suicídio. E naquela época, a quantidade de suicídios aumentou muito, porque as pessoas se identificaram muito com ele e a gente começou a ver suicídios que as pessoas usavam até as mesmas roupas, os mesmos métodos e coisas muito parecidas. Fez com que esse livro fosse proibido em diversos países e cidades da Europa. Mas, em 2000, a OMS lançou um manual, um guia de como a gente deve usar para falar de suicídio, impedindo que isso acontecesse novamente. A gente viu novamente isso acontecer nos Estados Unidos com o lançamento do seriado 13 Reasons Why, e que foi associado por muitas pesquisas a um aumento de 28% na taxa de suicídio de jovens de 10 a 17 anos lá nos Estados Unidos. Um parêntese muito importante a fazer é que essa pesquisa e a próxima que eu vou falar é dos Estados Unidos. E lá a gente tem um componente muito importante que pelo menos hoje, quando esse vídeo está sendo lançado, que é a liberação das armas. Isso, por exemplo, no caso de suicídio, é um fator confirmado de aumento na taxa. Ter essa possibilidade de um meio aumenta muito que ele aconteça. O próximo estudo fala sobre jogos violentos, jogos de videogame. Eu escolhi focalizar minha fala em um estudo específico, porque eu achei ele bem complexo. Todos os outros que eu pesquisei que falam sobre isso estarão na descrição ou no post do blog acompanhando. Então eu vou aproveitar minha colinha aqui para ler o nome do estudo para vocês. Ele chama Fatores mediadores e moderadores dos efeitos de jogos eletrônicos violentos na agressão interpessoal e foi publicado na Revista Portuguesa de Pedagogia pela Patrícia Arriaga, Maria Benedita e Francisco Esteves. A pesquisa focalizou para ver se eram apreendidos esses comportamentos violentos após a exposição de jogos violentos repetida e continuamente, entre jogos violentos e jogos não violentos. Foi notado que realmente houve uma diferença. As pessoas que foram submetidas a jogar e assistirem jogos violentos, eles tinham a tendência a esperar que as pessoas reagissem sempre de formas mais violentas. E eles também interpretavam a reação das outras pessoas como mais hostis. Outra coisa que aconteceu foi a dessensibilização da violência. Ou seja, se eles tivessem visto um jogo de outra coisa que não fosse uma violência, quando eles vissem algo violento, eles se assustariam. Mas se eles acabaram de ver jogos violentos, eles já não achavam mais tão grande coisa assim. Além disso, eles manifestaram que consideram que a violência é uma forma de resposta quando eles estão sendo provocados. Na interação com jogos de violência, existe um complicador diferente dos filmes, porque ali no jogo, ser violento, agressivo e muitas vezes matar é o que vai fazer você ganhar o jogo. Ela é justificada, positiva e premiada. Dessa forma, é mais fácil causar uma confusão das pessoas do que é uma violência justificada ou não. A literatura e outras pesquisas também indicam que as pessoas que mais procuram esse tipo de jogo são pessoas que passaram por algum tipo de violência ou que já são naturalmente violentas e agressivas, como seria uma forma de tentar entender por aquilo que elas passaram ou de demonstrar a violência que elas têm dentro delas. Mas é importante eu ressaltar que esse texto diz duas coisas importantes. Mesmo ele vendo todos esses fatores de risco e de confirmar o quanto que essa violência é aumentado,
Ele diz do quanto que colocar isso como um fruto proibido, algo terminantemente proibido pelos pais, faz com que eles se interessem mais por esse tipo de conteúdo. Além disso, ele demonstra em alguns dados o quanto esse aumento da violência ainda é muito pequeno. E eu vou aproveitar para ler para vocês os números para eu não esquecer nenhum dado. A dimensão média do efeito global do uso de jogos violentos na facilitação da agressão foi significativa, embora muito reduzida, 0,15, e inferior à encontrada em publicações com efeitos de violência filmada. Foram ligeiramente superiores e permitiram aos autores concluir que a participação de jogos violentos está associado ao estado de hostilidade em 0,18. A ativação de pensamentos agressivos foi aumentada em 0,27. A manifestação de comportamentos agressivos em 0,19. Ou seja, sim, é verdade. Jogos violentos estimulam sim a agressividade, mas a gente está dizendo de um aumento significativamente muito pequeno. E agora eu vou dizer um pouco mais da psicologia e da parte que está favorável a jogos, filmes e brinquedos violentos. E agora eu vou escolher um outro texto para a gente falar especificamente de um que eu acho que é mais fácil para vocês conseguirem acompanhar. E o texto se chama Brincadeiras Lúdico-Agressivas, Tensão e Possibilidade no Cotidiano da Educação Infantil. Escrito pela Raquel Firmino Magalhães de Barbosa, Rodrigo Leal Del Rio Martins, André da Silva Melo. Foi publicado na Revista de Educação Física da UFRGS. Esse estudo foi atrás de jogos de violência, de lutinha de espada, de arma, e ele percebeu que essas brincadeiras lúdico-agressivas fazem com que as crianças consigam expor ali na brincadeira a violência e a agressividade e que elas consigam elaborar dessa forma e consigam criar vínculos com essas pessoas em volta delas. E que além de válvula de escape, de espaço de criação, é um lugar que elas conseguem colocar ali a vivência delas, todo o arcabouço de símbolos que ela tem sobre a violência e a agressividade. Dessa forma, brincar de uma forma agressiva e violenta faz com que ela coloque no lúdico, ao invés de colocar na realidade. E não bata em alguém, não vá realmente ferir, matar alguém. É melhor que a pessoa então possa jogar um videogame violento e mate alguém e coloque ali toda essa energia do que ela saia na vida real dela, precisando matar aquele amigo ou aquele inimigo que ela odeia tanto. Outra coisa importante que esse estudo demonstra é que a raiva, a agressividade são sentimentos básicos do ser humano. A gente não tem como fazer a raiva ir embora. Ela não tem como ser 100% negada. Ela precisa sair de alguma forma. Seja batendo numa almofada, no João Bobo, seja gritando, seja pegando e batendo com uma espada no amiguinho, jogando um jogo violento ou até assistindo um filme. Ela precisa ser exposta. Até porque a violência ela continua existindo. Por mais que a gente proibisse todos os jogos e filmes, a gente continua vendo notícias violentas na televisão, em todos os noticiários. O adulto com raiva, ele pode não bater em alguma coisa, mas ele vai fechar a mão de raiva, ele vai morder a sua mandíbula, ele também vai gritar e também vai querer bater. Agora, eu vou falar da minha opinião, depois de ter lido todos esses artigos que estão aqui na descrição. Primeiro, eu preciso dizer que sim, as pessoas que estão dizendo que isso faz com que aumente a violência e a agressividade, eles estão certos. A maioria dos dados que comprova filmes violentos e filmes não violentos, jogos violentos e jogos não violentos, a gente percebe sim um aumento significativo da violência. Mas o que essas pessoas talvez não tenham entendido é que a forma com que a sociedade tem lidado com esses números e com esses fatos é acreditar que seria possível impedir que isso exista. Então, de que acabariam os filmes de violência e jogos violentos. Mas a gente sabe que é impossível. A gente acabou de falar nos dados favoráveis de que as pessoas precisam da raiva, elas precisam expor, elas precisam sublimar toda a violência. Eu não acho que é possível que você proíba o seu filho, criança ou adolescente de jogar. Ele pode não jogar na sua casa, mas vai jogar na casa de um amigo. Alguém vai conseguir ver de alguma forma. Ele vai ter essa violência independente de por qual meio você mostrar. Mas agora a gente precisa falar de algo importante,
É 100% responsabilidade do adulto responsável o que essa criança está consumindo. E eu não estou dizendo de proibir, eu estou dizendo de regular horário. Não, crianças não se autorregulam, adolescentes não se autorregulam. Você precisa monitorar, você precisa saber o que eles estão assistindo. E não é proibir. A gente acabou de ver que proibição é irreal. Isso não é uma possibilidade, isso não faz qualquer sentido. Mas de que é você que tem que dizer quantas horas isso vai fazer bem para o seu filho ou não. Outra coisa importante que a gente viu nos dados que vão estar aqui na descrição é que além de a pessoa já ser violenta, aumentar a proporção dela do quanto ela vai gostar de assistir isso, a gente tem o dado de que quanto mais as pessoas foram feridas, de quanto mais a estrutura psicológica delas estão fragilizadas, maior esse número impacta, mais elas vão ser suscetíveis a serem influenciadas. Então, o que eu tô dizendo é que o filme Coringa, por exemplo, ele pode ser assistido por mim, e foi assistido, e não me causou absolutamente agressividade nenhuma, como pode ele ter sido assistido por 1000 pessoas e não ter gerado nada. Como o seriado 30 Reasons Why, eu assisti, não me causou nada, além de perplexidade, mas não me fez querer me matar. Mas uma pessoa que já está suscetível, que já tem uma saúde mental fragilizada, que já está passando por muitos problemas, que não tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que a família não percebeu, não está nem aí, que está achando que é frescura, a possibilidade é que essa pessoa fique mais suscetível a isso. E aí uma outra coisa que eu preciso falar aqui, eu preciso ser muito sincera, que se a gente está falando em estimular violência e agressividade, me parece uma piada de mau gosto, um adulto que vem questionar isso em um filme, sendo que ele fala sem a menor vergonha do mundo, que ele bate no seu filho, que ele xinga, que ele humilha, que ele fala que ele é burro, que não tem vergonha, que é preguiçoso, sendo que dados sobre a agressividade dos pais e sobre humilhação são inquestionáveis e a gente tem uma bibliografia vastíssima. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, aí é uma ideia próximo tópico. E eu acho que, assim, essa violência em casa, ela causa muito mais problemas do que a de um filme. Porque essa que é pessoal, ela vai causar uma ferida em mim, diferente do filme. Que a gente está ali em uma outra atmosfera, é um outro personagem, outras regras, é tudo completamente diferente. Mesmo que eu tenha dito que também é algo que causa violência. Para mim, a conclusão desse vídeo é que a gente tem que sempre olhar o meio termo, de que sim, vocês estão certos, pode causar violência, mas não é real. Então, como a gente vai fazer com que isso se encaixe para a realidade dos seus filhos, para a sua realidade? Porque eu acho que toda vez que esse debate acontece, a gente está tentando responsabilizar alguém. Então a gente está dizendo, se um atentado acontecer, é a culpa desse filme, é a culpa daquele jogo. Vamos vetar aquilo da mesma forma, como no efeito Werther, né? A gente não proibiu um livro. Quantas coisas a gente vai ter que proibir, né? O que a OMS fez? Ela foi lá e sugeriu uma forma de como lidar com isso, de como é que a gente vai falar disso melhor. E olha, eu vou colocar entre parênteses uma nota que eu nem ia dizer nesse texto. E já aconteceu de eu ver isso sendo noticiado errado e eu entrar em contato com um meio de divulgação e o jornal me responder revoltadíssimo de que era um absurdo aquilo que eu estava dizendo. Então eu acho que isso torna cada um de nós responsáveis por dizer, por conversar, por falar do quanto é real, isso causa violência. Mas de que vamos ponderar, a gente não tem que proibir as coisas, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que regular quem está assistindo, quanto está assistindo e quanta influência vai ter nisso. Até porque a gente está dizendo do quanto essa estrutura é fundamental para isso. De quanto que se uma criança, um adolescente ou um adulto que tem uma estrutura boa, isso não faz nenhum efeito nele. A gente não pode esperar que um filme seja um gatilho tão forte a esse ponto de tirar alguém que tem uma vida normal. Então eu gostaria que quando a gente pudesse falar sobre esse assunto, a gente pudesse falar de um meio termo, de como fazer isso melhor para as pessoas, de como a gente vai fazer com que eles possam se divertir, que eles possam expor a agressividade, que eles possam expor a violência, de que eles usem o lúdico para expor isso ao invés de sair batendo nas pessoas, mas da forma mais saudável que a gente puder proporcionar para essas pessoas. Vai estar tudo no box de descrição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico à disposição. Se vocês tiverem outras sugestões de tema,
eu tô muito afim de falar de outros de forma mais complexa, como a gente falou aqui. Curte, se inscreve, por favor, compartilhem esse vídeo com as pessoas, porque eu tô vendo muitos vídeos sobre esse tema que não tem exatamente um embasamento e uma discussão mais a fundo sobre isso. Então, curte, se inscreve, compartilhe e tchau!